Um ponto bem interessante é porque os artistas usam a quiropraxia. Então, se você começar a pesquisar sobre músicos, bandas, sobre atletas, nas Olimpíadas, inclusive, os Estados Unidos sempre tem no Comitê Olímpico quiropraxistas. Inclusive, na Olimpíada aqui no Brasil, foi em 2016 as Olimpíadas, né? Então, o artista, o atleta, todo mundo que precisa de uma alta performance, eles sabem que eles precisam do seu corpo no potencial máximo, certo? Então, por exemplo, como o nosso corpo funciona? O cérebro é dividido em dois lados, o direito e o esquerdo. O lado racional, o lado emocional. O lado mais lógico, o lado criativo. Então, o músico, por exemplo, ele precisa de uma conexão total do cérebro. E aí, uma iluminação para criar, né? Para ficar inspirado. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com performance, ela não consegue uma melhor performance se o corpo dela não tá afiado, não responde na velocidade da luz, por exemplo. Mas vamos falar um pouquinho de um atleta, os atletas, o Arnold Schwarzenegger, a gente falou dos artistas, se for ver Michael Jackson, Madonna, todo mundo, os Jonas Brothers, todos têm seus quiropraxistas nas suas turnês, por exemplo, porque eles sabem que eles precisam estar alinhados, afiados. E os atletas, a gente falou das Olimpíadas, então Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, todos esses países já utilizam há décadas a quiropraxia, justamente porque lá naqueles países já existe a quiropraxia há muito mais tempo que no Brasil. Então, se os artistas já fazem isso, eles sabem que é bom, porque nós, pessoas comuns, né, não podemos utilizar, porque a gente tem que ficar dependendo ou ligado numa cultura muitas vezes de mascarar o problema, né? De empurrar o problema para frente. Imagina um músico ou um atleta que quer ter o seu alto rendimento, ele entrar em drogas, por exemplo, aquilo que vão alterar todo o funcionamento do corpo dele. Ele sabe que mesmo que ele querer, mesmo que ele faça toda a força dele, se ele tá sob efeito de uma medicação, ele não vai conseguir ter uma boa performance. Então, no dia a dia, a mesma coisa. Se eu quero treinar melhor na academia, se eu quero trabalhar mais tranquilo, se eu quero ser mais produtivo, se eu quero sentir que meu corpo não fica doente o tempo inteiro, eu preciso usar a quiropraxia ou qualquer outro recurso também que aumente minha vitalidade, aumente minha energia, aumente minha força, para que o meu corpo funcione no seu potencial máximo. Então, em resumo, a quiropraxia, ela é principalmente para pessoas que querem funcionar no seu potencial máximo. Se você não tem muito essa perspectiva de vida, você não precisa ser um artista, você não precisa ser um músico, mas você precisa entender que se você viver no mínimo do seu potencial, você vai ficar mais doente, você vai ter mais problemas, você vai se sentir mais desmotivado. Então, se você quer melhorar tudo isso, é simples. Você precisa tomar um passo, mudar alguns hábitos, fazer ajustes, entender como o seu corpo funciona, não ficar só empurrando o problema com a barriga,